Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana. Se você acompanha aqui meu canal, sabe que de quando em quando eu faço um apanhado geral das últimas postagens, últimos textos publicados nos meus blogs outraleitura.com.br ou criacionismo.com.br. Agora eu vou ler com você aqui, dar uma olhada com você nas últimas postagens no Outra Leitura, mas se você quiser conferir também, o criacionismo.com.br, blog que ano que vem, 20 anos de existência, está aí, à sua disposição, fica aqui meu convite. Use também o buscador desses blogs, quando você precisar de um assunto, de algum tema específico, que talvez esteja contemplado ali nesses blogs, coloque lá no buscador a palavra, uma frase, e com certeza você será direcionado para esse conteúdo, caso eu tenha falado sobre ele já aí ao longo dos anos, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com você minha tela do blog outraleitura.com.br, começando aqui pelo vídeo semanal da lição da escola sabatina. Então toda semana eu comento, faço aí uns 20, 25 minutos de comentários do tema da semana. Estamos estudando aí o livro de Josué, tem sido uma bênção, né, para nós, tem sido realmente maravilhoso nos aprofundarmos nesse conteúdo aí inspirado. Aproveite para se inscrever no meu canal, se você não fez isso ainda, para acionar o sininho, né, para receber as notificações de novos conteúdos, para compartilhar, comentar. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos aqui do canal têm a sua relevância, tá bom? E não deixe de acompanhar também aí os vídeos semanais do comentário. Tem bons comentários na internet, né, inclusive da Novo Tempo, lá, Lições da Bíblia, e aqui eu dou a minha pequena contribuição também no sentido de motivar os meus seguidores a estudar a lição, não perder essa oportunidade todas as semanas. Gravei ontem um vídeo com o meu amigo Josué Cardoso, ele que é doutor em astronomia, formado em matemática, trabalhou já na NASA, na Agência Espacial do Japão, de Israel também, e hoje leciona numa universidade norte-americana. Conversamos sobre o tal do 3I Atlas. Tem muita gente gravando vídeos aí sensacionalistas, levantando possibilidade de que esse cometa poderia ser uma nave alienígena, um monte de coisas assim que não tem cabimento. Então, tive aí uma conversa boa, creio que uma meia hora de conversas, em que o Dr. Josué explicou, né, certinho o que é isso aí, o que são cometas. É um vídeo assim muito instrutivo. Recomendo que você assista aí com a sua família, né? Astrônomo revela mistério sobre o 3I Atlas, nave alienígena ou puro sensacionalismo? A Bíblia não fala sobre Natal, então não devemos celebrá-lo? Por que eu escrevi esse texto? Na verdade, foi uma reação a alguns comentários que estão sendo feitos lá no meu vídeo, e o vídeo está linkado aqui também. Deixa eu já adiantar aqui para baixo, para você lembrar de qual é o vídeo. Esse texto aqui, né, que gerou o vídeo, o título é Cuidado com falsos textos de Ellen White sobre o Natal. Tem gente aí usando, no caso aqui são textos apócrifos, né? Textos falsos, que andaram circulando por redes sociais como se fossem de Ellen White, em que ela estaria condenando a celebração do Natal como uma festa pagã, e esses textos não existem, né? A gente até brinca, né? São do livro Mensagens Secretas ou Testemunhos Escondidos, né? São falsos. E aí alguns colocaram outros textos de Ellen White, em que ela, na verdade, condena atitudes egoístas, consumistas no Natal, que realmente não está de acordo com o espírito natalino, né? Então eu escrevi um texto aqui para esclarecer essa questão, vou ler para você, acho que vale a pena tomar um tempinho para a gente, quem sabe, resolver essa questão, né? Em resposta ao meu vídeo, Cuidado com falsos textos de Ellen White sobre o Natal, e está aqui o link, caso você não tenha assistido ainda, né? Veja lá o vídeo. Algumas pessoas escreveram comentários como este: se o Natal era tão importante, por que não existe nenhum texto na Bíblia falando sobre? Fico com a Bíblia. Não tem um dia específico para pregar. Jesus disse, vá e pregue. Não deu o dia específico. Ok? Então, volta e meia surge a afirmação de que se o Natal fosse importante, a Bíblia teria falado claramente sobre ele. Como não falou, os cristãos não devem celebrá-lo. À primeira vista, o argumento parece lógico, mas quando analisado com cuidado, ele se revela superficial e baseado em premissas equivocadas. A pergunta que precisamos fazer não é: a Bíblia menciona o Natal, mas sim celebrar o nascimento de Jesus.
contradiz algum princípio bíblico? A resposta é clara, não contradiz. E há motivos sólidos para isso. Primeiro, a Bíblia não registra tudo o que é importante. O raciocínio, se e não está na Bíblia, é proibido, simplesmente não funciona. A Escritura não contém instruções explícitas sobre uma série de práticas cristãs importantes e amplamente aceitas. Não menciona, por exemplo, cultos no formato atual. Não descreve escola sabatina, sermões, evangelismo, digital ou rádio. Não diz que devemos fazer casamento na igreja. Não fala do uso de instrumentos modernos ou microfones, tecnologias. Não estabelece uma ordem litúrgica rígida para o sábado. João deixa isso claro quando escreve lá no capítulo 21, verso 25 do seu evangelho. Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas. Portanto, a ausência de registro não invalida a prática, desde que não contradiga princípios bíblicos. Segundo, a Bíblia não ensina lógica, se não mandou, não pode. Esse tipo de argumento é típico de legalismo religioso. Se levado às últimas consequências, ele proibiria quase tudo o que as igrejas fazem hoje. A verdade é que Deus nos deu princípios e não listas inflexíveis para cada prática do cotidiano. Correto é, se a Bíblia não proíbe e não viola princípios bíblicos, é permitido. Celebrar a encarnação do Filho de Deus, marco central da fé cristã, não contradiz absolutamente nada nas Escrituras. 3. O Natal é uma oportunidade missionária, não uma exigência, conforme eu já disse no vídeo anterior, né? Jesus não determinou que celebrássemos o dia do seu nascimento, mas também não proibiu. Ele simplesmente mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sem data, sem hora, sem formato. Quando o mundo inteiro está falando do nascimento de Cristo, quando o imaginário coletivo se volta para Jesus, quando as portas se abrem, por que não usar essa oportunidade? O problema nunca esteve na data em si, mas no espírito com que a usamos, conforme orienta Ellen White. 4. Ellen White nunca proibiu o Natal. Ela até incentivou seu uso espiritual. Ela frequentemente é citada de maneira equivocada. Ela não condenou o Natal. Pelo contrário. Não é necessário tratar isso como pecaminoso, ela disse, e está no Lar Adventista, página 477. Podemos tornar o Natal um dia muito sagrado, no mesmo livro, 478. Essas ocasiões podem ser usadas para promover a causa de Deus, mesmo livro, 479. Ou seja, o Natal pode ser transformado em um momento de louvor, missão e gratidão. Assim, o argumento, se fosse importante, estaria na Bíblia, falha. Por quê? Confunde a ausência de registro com proibição. Ignora que a Bíblia não pretende ser um manual litúrgico completo. Desconsidera a ordem permanente de Jesus para pregar em todo o tempo. Rejeita uma oportunidade missionária reconhecida por Ellen White como legítima. A questão não é a data, é o propósito. E se o propósito é exaltar Cristo, o Natal pode ser uma das maiores portas abertas para a proclamação do Evangelho. E o que dizer de textos de Ellen White que parecem contradizer aqueles outros em que ela diz que não tem problema celebrá-lo? Vamos ler 2 deles? Veja só, Review and Herald, 21 de novembro de 1878, diz assim: as festas de fim de ano estão chegando. Diante disso, convém refletir sobre quanto dinheiro é gasto anualmente em presentes para aqueles que não precisam deles. Os costumes são tão fortes que reter presentes de nossos amigos nessas ocasiões nos pareceria quase uma negligência. Mas lembremos-nos de que nosso bondoso benfeitor celestial tem direitos sobre nós muito superiores aos de qualquer amigo terreno. Não deveríamos, durante as próximas festas, apresentar nossas ofertas a Deus? Até mesmo as crianças podem participar dessa obra. Roupas e outros artigos úteis podem ser dados aos pobres merecedores. E assim, uma obra pode ser feita para o mestre. Note, não deveríamos, durante as próximas festas, apresentar nossas ofertas a Deus? Aqui está havendo alguma condenação das festas? Das celebrações? Não. Está Ellen White apenas orientando a como aproveitar essas ocasiões para fazer coisas que nós já comentamos aqui bastante, né? Então o texto absolutamente não condena celebrar o Natal, condena a forma como alguns têm celebrado. Muitos, né? Outro, a mesma fonte. Lembremos-nos de que o Natal é celebrado em comemoração ao nascimento do Redentor do mundo.
Olha aí, esse dia é geralmente passado em festas e gula, comilança. Grandes somas de dinheiro são gastas em indulgências desnecessárias. O apetite e os prazeres sensuais são satisfeitos à custa do poder físico, mental e moral. No entanto, isso se tornou um hábito. O orgulho, a moda, a gratificação do paladar engoliram imensas somas de dinheiro que realmente não beneficiariam ninguém, mas incentivaram uma prodigalidade de recursos, uma gastança, né, que desagrada a Deus. Esses dias são gastos glorificando a si mesmo em vez de a Deus. A saúde foi sacrificada. De novo, aqui ele vai estar condenando a celebração do Natal ou os excessos que muitos cometem nessas ocasiões. Pense bem. Muitos textos de Ellen White são usados fora de contexto para alimentar a ideia de que ela condenava totalmente o Natal ou considerava pecaminosa qualquer forma de celebração da data. No entanto, uma leitura cuidadosa de seus escritos, especialmente do artigo Christmas Gifts, publicado na Review and Herald, 21 de novembro de 1878, mostra exatamente o contrário. Ali Ellen não ataca o Natal em si, mas os excessos, abusos e práticas mundanas que se tornaram comuns nessa época. Gastos supérfluos, indulgências, ostentação e desperdício de recursos. Suas advertências são dirigidas ao espírito consumista e carnal com que muitos celebram o nascimento de Cristo, e não a celebração em si. O que ela propõe é muito diferente do que afirmam aqueles que dizem que Ellen White condenava o Natal. Em seu próprio texto de 1878, ela reconhece explicitamente que o Natal é celebrado em honra ao nascimento do Redentor e recomenda que o povo de Deus utilize essa ocasião de forma elevada e cristã. Em vez de extravagâncias, ela incentiva a generosidade, ofertas missionárias, ajuda aos pobres, gratidão a Deus, o ensino às crianças sobre o verdadeiro sentido da data. Trata-se da mesma orientação que aparece mais tarde em O Lar Adventista, no qual ela afirma que não é necessário tratar o Natal como algo pecaminoso e que podemos tornar o Natal um dia muito sagrado. Assim, não existe contradição entre os textos. Ellen White jamais proibiu o Natal, tampouco o rotulou como essencialmente pagão. O que ela sempre combateu foi a forma mundana como a sociedade celebra, e não a comemoração do nascimento de Cristo. Sua abordagem é equilibrada, prática e profundamente cristocêntrica. Se o mundo usa a data para a indulgência, o cristão deve usá-la para adorar, servir, ofertar e testemunhar. Suas palavras continuam atuais, lembrando-nos de que o problema não é o calendário, mas o coração, e de que toda oportunidade pode ser santificada quando colocada ao serviço de Deus e em devido acordo com os princípios bíblicos. Agora, por favor, preste bem atenção na conclusão que eu coloquei para esse texto. Infelizmente, muitos que citam Ellen White para condenar o Natal acabam fazendo exatamente aquilo que ela mesma reprova. Colocam texto contra texto, ignoram o conjunto de seus escritos e selecionam apenas as frases que parecem sustentar suas posições pessoais. Esse tipo de uso fragmentado dos textos da autora, que desconsidera contexto, intenção e equilíbrio, não apenas distorce o seu pensamento, mas fere sua autoridade. Trata-se de consideração seletiva, uma leitura parcial e ideológica, que transforma a inspiração em arma de polêmica. No fim das contas, esse espírito de fanatismo não fortalece a igreja. Ao contrário, cria confusão, julga injustamente e desvia o foco da missão. Quando deixamos de lado nossas preferências pessoais e permitimos que Ellen White fale por inteiro, aquilo que eu chamo de o todo da obra, percebemos que seu conselho é sempre o mesmo. Cristo em primeiro lugar, moderação em tudo e amor prático como marca do verdadeiro discipulado. Pense nisso, e se você conhecer algum amigo, irmão aí que anda espalhando textos ou criando problemas em relação à celebração correta e adequada do Natal, envie para ele esse vídeo, ou esse texto aqui também, e aí que o Espírito Santo faça a obra dele, né? Próximo, os pastores de Belém cuidavam dos cordeiros do templo? Um amigo meu, pastor, colega de trabalho, inclusive, pastor André Vasconcelos, pregou recentemente um sermão aqui na Casa Publicadora Brasileira, muito interessante, e que inspirou, né, esse texto aqui, que eu escrevi depois pesquisando algumas fontes. Realmente é bem interessante. Eu vou compartilhar com você essas informações, porque vale a pena a gente pensar nisso aqui, né? A cena é conhecida, ansiosos, frio da madrugada, pastores anônimos vigiando seus rebanhos, até que o céu se abre e anjos anunciam o nascimento do Salvador. Mas quem eram esses pastores? Apenas criadores comuns?
ou homens que cuidavam dos cordeiros destinados aos sacrifícios do Templo de Jerusalém. Não existe prova histórica definitiva, também não há uma declaração explícita na Bíblia, porém, quando colocamos lado a lado a geografia, as tradições judaicas, as fontes rabínicas, estudos modernos, surge um quadro muito plausível e teologicamente fascinante. A seguir, um panorama claro do que realmente sabemos. O que o texto bíblico diz e não diz? Lucas 2 não identifica que tipo de pastores estavam nos campos. O relato é simples. Havia pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Só isso. Mas o silêncio bíblico não exclui a possibilidade histórica, muito pelo contrário. Quando observamos o pano de fundo judaico, a possibilidade cresce. O que dizem as fontes judaicas? Primeiro, Belém era fornecedora de animais do templo. Textos como a Mishnah, Shekalim 7.4, e o Talmud, Baba Kama 7.4, indicam que os rebanhos destinados aos sacrifícios eram criados nos de Jerusalém, e animais encontrados naquela região eram automaticamente considerados aptos para uso no templo. Belém fica a apenas 8 quilômetros de Jerusalém, uma caminhada de pouco mais de 2 horas, perfeita para a criação de cordeiros para o culto diário. Migdal Eder, a torre do rebanho. Miqueias 4.8 menciona a Migdal Eder, a torre do rebanho. Tradições judaicas situam essa torre exatamente entre Jerusalém e Belém, área usada, segundo registros rabínicos posteriores, para criar animais sem defeito, destinados aos sacerdotes. Essas fontes afirmam que ali trabalhavam pastores levitas, treinados para identificar e cuidar dos cordeiros usados nos sacrifícios. Não é prova absoluta, mas é um indício significativo. 3. O que dizem os estudiosos cristãos? O pesquisador judeu cristão Alfred Edersheim, referência clássica sobre o judaísmo do século I, reforça a ideia de que o turno noturno, a localização e a prática do sistema sacrificial apontam mais para pastores especializados do que para criadores comuns. Segundo ele, os pastores de Lucas 2 muito provavelmente eram os responsáveis por vigiar justamente os animais do templo. 4. A força do simbolismo bíblico. Ainda que não seja uma prova, a coerência teológica é irresistível. O nascimento do Cordeiro de Deus, João 1,29, é anunciado primeiro a homens que talvez cuidassem de cordeiros sacrificados diariamente. O Messias, que nasceria em Belém, Miqueias 5,2, se apresenta justamente no ambiente ligado ao culto do templo. A narrativa de Lucas enfatiza cumprimento de profecias e simbolismo messiânico. O cenário combina perfeitamente com isso. Conclusão: o que podemos afirmar? Não, a Bíblia não afirma diretamente que aqueles pastores eram cuidadores de cordeiros sacrificiais, mas sim, há forte evidência indireta baseada em tradições judaicas antigas, práticas do templo, geografia da região de Belém, comentários rabínicos e pesquisas acadêmicas modernas. Por isso, muitos estudiosos concluem que é altamente plausível, embora não 100% provado, que os pastores que ouviram o anúncio angelical eram justamente os guardiões dos cordeiros destinados ao altar de Jerusalém. Se isso estiver correto, o Natal ganha um brilho ainda mais profundo. O Cordeiro perfeito nasceu, e os primeiros a vê-lo foram justamente aqueles que cuidavam dos cordeiros imperfeitos. Aí vem mais alguns vídeos aqui como sugestão para você. Sombra e realidade, segredos da tipologia bíblica. Minha esposa, eu, pastor Milton, conversamos nesse vídeo aqui sobre a lição da semana passada, que estava muito boa, teologicamente bem interessante, sobre tipologia bíblica. E aqui está então a nossa conversa para você. O último sermão naquela igreja, Emanuela Borges, minha irmã caçula, secretária da Igreja Central de Criciúma, teve a honra e também, certamente, ali um sentimento de nostalgia, despedida, de pregar o último sermão numa quarta-feira, o sermão de despedida do templo da Igreja Central de Criciúma. Eu fui batizado nessa igreja, naquele tanque batismal que está aparecendo ali na foto. Minha irmã também, minha mãe também, minhas irmãs foram batizadas ali. Então, de fato, para nós, essa despedida, porque o terreno foi vendido, o templo, e o terreno, ali no centro de Criciúma já não era um local assim tão mais apropriado, muito próximo do estádio do Criciúma, sempre que há jogos ali, realmente fica impossível realizar os cultos, e a nova igreja foi construída ao lado do Colégio Adventista de Criciúma, num local muito bom, um templo muito bonito, maior, para acomodar mais pessoas. Depois eu quero colocar para você aqui também no meu canal o histórico que a minha irmã fez dessa igreja, e foi apresentado lá na inauguração do novo templo. E depois você vai ver as fotos do templo novo também. Então aqui a minha irmã fez um sermão muito bonito, muito emocionado,
como despedida da Igreja Central de Criciúma, que ficava então na rua Dr. José de Pata, né? Agora fica lá no bairro Santa Bárbara. Muito bem. Quando a religião vira fronteira, o polêmico projeto de lei anti-Sharia nos Estados Unidos. Você vai ler o texto aqui e vai até entender que não é sem alguma razão que preocupações legais estejam ocorrendo, né, em relação ao avanço do Islã na Europa, também nos Estados Unidos. Então, pessoas que se pautam pela Sharia, que é a lei islâmica, não deveriam, então, sair de países que aceitam essa lei. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a lei é outra, é a Constituição dos Estados Unidos. Mas pessoas que são aí fanáticas e seguidoras intransigentes da Sharia querem colocar essa lei acima das leis locais dos países para os quais elas migraram. Isso realmente é algo que traz preocupações, né? Mas nesse texto aqui eu analiso, na verdade, possíveis consequências de uma lei como essa, porque é uma lei que, embora esteja preocupada com a segurança e com a cultura, ela também ela se intromete, digamos assim, em assuntos religiosos. Isso é muito sensível, né, quando o Estado ele passa a interferir em temas religiosos. Então, a minha preocupação não é com a Sharia em si, mas com possíveis desdobramentos de uma lei como essa, que no futuro poderá, uma lei semelhante a essa, quem sabe, interferir em assuntos religiosos, quem sabe até impor temas religiosos à sociedade. E são apenas indícios, quem sabe ensaios, né, de coisas que virão aí no futuro. Aqui então o texto, gravei um vídeo sobre ele e comentei agora há pouco, né, os comentários que foram postados aí no meu canal sobre esse vídeo aqui, esse texto aqui, né. Aqui embaixo eu coloquei depois outros vídeos, né, que eu já gravei no meu canal já faz algum tempo. Natal Pagão, Jesus nasceu no dia 25 de 12, então um texto aqui, um vídeo em que eu explico essa questão. Mensagens de Natal aqui, em que mês Jesus nasceu, em que dia ele nasceu, será que temos indícios históricos para poder afirmar algo sobre isso? Aqui estão os vídeos para você depois procurar. Os significados do descanso sabático de Hebreus 4, da lição de 2 semanas atrás, aí eu escrevi esse pequeno texto aqui, mostrando que Paulo, né, o autor de Hebreus, nós cremos que foi Paulo, ele se vale do conceito de sábado, descanso sabático, inclusive no original grego está lá, né, a palavra sabatismos, né, para falar de 3 aspectos que tem que ver com esse descanso. O descanso da conversão em Cristo, nós temos a paz nele, né? O descanso da vida eterna, descanso escatológico, portanto, e o descanso semanal, do sábado mesmo, né? Que está também contido aí no conceito, nessa exposição teológica que Paulo faz ali nesse capítulo. Portanto, Hebreus 4 se refere ao descanso da conversão, descanso espiritual em Cristo, ao descanso da vida eterna, descanso escatológico no futuro, e ao descanso do sábado como instituição literal e símbolo espiritual. O capítulo usa o sábado como tipo, a salvação como realidade presente e a nova terra como descanso final. Tudo integrado. Lindo demais esse texto, essa reflexão aqui na carta aos Hebreus, né? Então leia e se inspire. Justiça da Irlanda mantém preso o professor que recusou usar pronome neutro. Realmente é uma situação muito complicada. Lá na Irlanda, né, o professor não quis usar esse pronome neutro, né, que no Brasil seria tipo todes, né, e por causa disso, ele acabou sendo punido, né, então vejam como as coisas vão caminhando neste mundo em que a intolerância vai crescendo, né. Música babilônica ou música cristã adventista? Um sermão, uma palestra muito boa do Dr. Vanderlei Dornelles, do NASP, professor de teologia, a respeito da música, né, uma reflexão muito importante. Não da música no aspecto assim técnico, mas no que diz respeito à filosofia, à teologia da música. Recomendo que você assista a esta palestra e reflita sobre esse tema tão importante, porque a música ela é muito importante no louvor. Ela é uma bênção quando bem executada, quando bem utilizada, mas pode se tornar realmente uma maldição quando mal utilizada. Essa aqui já é a lição da semana passada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Minha sobrinha, médica, Esther, ela tem um canal muito bom no YouTube, tá? Esther Nunes, Borges Nunes, e ela é especialista em saúde, né, na terceira idade, ela é geriatra. Então tem vídeos muito bons, recomendo para você, e de vez em quando eu coloco aqui no meu blog também os vídeos dela, tá bom? Mulher descobre a igreja adventista após consulta ao chat GPT, essa notícia aqui é bem interessante. Ela... não sei se já contei isso aqui no vídeo notícias da semana anterior, mas se já contei, me perdoe, mas
vai aqui um comentário novamente, né? Ela estava procurando uma igreja que vivesse mais de perto a Bíblia, que fosse mais fiel àquilo que a Bíblia ensina. E, curiosamente, o ChatGPT indicou para ela a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi atrás, pesquisou, estudou a Bíblia com os adventistas e, finalmente, acabou pedindo o batismo, né? Então é interessante como a inteligência artificial ajudou essa mulher a encontrar o caminho da verdade e hoje ela é uma cristã adventista feliz, né? Deus usa todos os meios possíveis e lícitos, né, para atrair pessoas para o seu caminho. Então aí está. Foram essas as últimas notícias, então, os últimos posts aqui no meu blog outraleitura.com.br. Fica aqui meu convite para que você acompanhe o blog, acompanhe também o criacionismo.com.br. Toda semana eu atualizo, coloco conteúdos novos ali e de vez em quando gravo esses vídeos aqui para fazer um resumão, um comentário sobre as postagens, tá bom? Um grande abraço para você, um ótimo sábado para você e sua família e até o próximo vídeo aqui do Notícias da Semana.